Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui refletir no trecho de um livro que eu li há um tempo atrás. Esse livro chama Jeová Rafa, o Senhor que nos sara, é do apóstolo Luiz Hermínio aqui do meu Itajaí. Esse livro eu ganhei, entre outros, do apóstolo. E eu vou ler um trechinho com vocês e refletir no trechinho desse livro, tá bom? Diz assim: a igreja é feita de pessoas, então não podemos deixar de ter fé nas pessoas, precisamos acreditar nelas. Não em um posicionamento ingênuo de pensar que nunca mais seremos decepcionados, mas entendendo em Deus que precisamos exercitar nossa fé no plano físico por meio de nossos relacionamentos. Há quem pense: mas eu não acredito em mais ninguém não, eu já sofri demais. Amar é, porém, correr o risco de não ser correspondido. Frisa nessa palavra. Amar é, porém, correr o risco de não ser correspondido. Você precisa exercitar a fé que Deus lhe deu e exercitá-la nas pessoas. O que eu quero refletir com vocês? Pessoas nos machucam. Pessoas nos julgam. Pessoas vão nos ferir, vão nos abandonar. Mas sabe por quê? Porque são pessoas. Gente, nós somos feitos de carne e osso. Nós somos feitos de carne e osso. E em algum momento das nossas vidas, a gente vai cometer algum erro. Principalmente com pessoas. Porque lidar com pessoas é difícil. É complicado. Mas a gente precisa exercitar a nossa fé nas pessoas. Porque Deus manda, nosso maior mandamento, eu acho que o maior e mais bonito é amar as pessoas, como a nós mesmos. Às vezes eu sei, é difícil até da gente se amar. Eu já passei por isso e passo algumas vezes. A gente se olha no espelho e não se ama, o cabelo tá branco, o cabelo tá cacheado, né? Não tô assim, eu tô gordinha. É difícil a gente se amar. Principalmente as mulheres, né? Que sempre estão com aquela rejeição por si mesmas. Mas a gente precisa se amar e amar o próximo. Esse é o mandamento. Só que muitas vezes amar as pessoas é difícil. Eu acho que, como diz um meme que eu li há um tempo atrás, amar é fácil, difícil são as pessoas. Porque é exatamente isso. As pessoas, elas têm a língua solta, elas vão falar da gente sem a gente nem tá na cidade para se defender. Elas vão falar da gente sem a gente tá nem no lugar para se defender. Elas vão falar e criticar a gente sem nem saber o que está acontecendo da nossa vida. Simplesmente por algo que uma vez ela ouviu no nosso passado, ou do nosso passado, ou por algo que simplesmente elas acreditam que ser verdade, e a verdade delas é o que basta para elas falarem aquilo como verdade, e é isso. Elas vão te julgar, elas vão apontar, Sim, gente, são pessoas. E a gente tem que exercitar a nossa fé nesse tipo de pessoa. Porque é exatamente essas pessoas que a gente mais tem que amar. É difícil? É uma missão, eu diria que impossível às vezes. Olha, eu vou te dizer, eu falo por mim agora. Eu tô aqui com meu esposo, longe pra caramba da nossa casa. Eu tô longe da minha filha. Eu tive que deixar a minha casa, o meu conforto, minha mãe, minha irmã com um nenenzinho pequeno que eu tô perdendo o crescimento dele, que tá tão lindo. Eu tive que deixar muitas coisas para trás. Mas eu deixei para trás com meu esposo em nome de uma cura que a gente sabe que vai acontecer e de um propósito. E por esse propósito ser tão forte e essa cura ser tão forte na vida dele, é que às vezes a gente enfrenta oposições, julgamentos, apontamentos, sem ninguém nem entender o que de fato está acontecendo, né? Que às vezes a gente passa por tanta prova, tanta luta. Gente, a guerra é feroz aqui. E as pessoas simplesmente não sabem nem o que está acontecendo, não te procuram saber e te julgam, te apontam.
Só falam. Porque é das pessoas, gente, falar do outro. Por isso que eu digo, se você está passando por esse problema de pessoas falarem de você querer se afastar da igreja por causa de pessoas, não faça isso. Não se afaste de Deus, nem da igreja, não perca esse ambiente de adoração e de louvor por causa de pessoas, não. Eu já fiz isso um dia e eu me arrependo. Porque a gente não tem que buscar a Deus por causa de pessoas. A gente não tem que deixar de buscar a Deus por causa de pessoas. Pelo contrário, a gente tem que buscar a Deus por causa dele, por ele e para ele são todas as coisas. As outras pessoas, se elas estão te ferindo, te magoando, te julgando, elas vão ter a parte delas com Deus um dia. Um dia eu espero que elas possam entender que se elas estão falando mal de você, de mim, de fulano ou de ciclano, elas estão fazendo mal para elas mesmas. Se elas estão julgando sem saber o que acontece na sua vida, elas estão fazendo mal para elas mesmas. É alguma dependência, alguma coisa que na vida delas está faltando ou está sobrando e que elas estão querendo expurgar na nossa vida. E isso, tudo bem. Mas que a gente consiga exercitar a nossa fé nesse tipo de pessoa. As pessoas que mais nos fazem mal, eu entendo que as pessoas que a gente mais deve amar. E muitas vezes é muito difícil. Porque são pessoas que falam mal, criticam, julgam, deprimem, oprimem. Mas eu entendo que, fechando aqui o assunto, porque eu falo demais, tudo há um propósito. E se essas setas, essas contendas, essas falácias estão aumentando, é porque o propósito é muito grande. E porque o inimigo de alguma forma está tentando te parar, tentando te oprimir, tentando te usar, às vezes, dessas pessoas para que você desista. Então não desista por causa disso. Porque uma coisa eu aprendi, que quanto mais as provas e as guerras, mais você está se sentindo oprimido, é sinal que a vitória está próxima. É sinal que o seu milagre está muito próximo. Então, pessoas que falam mal de mim, ou falaram, ou ainda podem falar, eu quero dizer para vocês que eu os amo em Cristo. Que o amor dele me ensina a amar vocês, independentemente do que quer que vocês façam ou falem de mim, do meu esposo, da minha filha, da minha mãe, do meu pai, ou de quem quer que seja da minha família. Apesar de sempre eu defender com unhas e dentes, porque a minha família não gosta que fale. Mas voltando ao assunto, vocês que falam mal de mim, ou essas pessoas que falam mal de você, entenda. Essas pessoas fazem parte do propósito para o milagre chegar na tua vida. Assim como quando falaram e fizeram tudo o que fizeram com Jesus, inclusive crucificaram, tudo fez parte do propósito maior, que foi a cruz e a nossa salvação. Então pense e reflita sobre isso. Que você possa, eu vou frisar nessa parte de novo. Você precisa exercitar a fé que Deus lhe deu e exercitá-la nas pessoas. Amar é, porém, correr o risco de não ser correspondido, ou seja, você vai exercitar sua fé nas pessoas e muitas vezes você não vai ser correspondido por elas, porque elas vão continuar te julgando e falando mal de você. Mas não perca o que Deus te deu. Transborde amor e compaixão na vida dessas pessoas, inclusive dessas pessoas. Beijo.